Ai, cara, minha língua, ela tá de parabéns, porque cheguei e falei hoje eu vou fazer a live e só vou comentar pontualmente se tiver alguma negociação. Sai a negociação do Eduardo Sacha, trazido pelo Jack, a gente naturalmente vai fazer um vídeo comentando. E eu consigo confirmar uma situação que eu já tava apurando há algum tempo, que tinham me falado. Thiago, cara, tá uma situação ali pô, mais um colombiano podendo chegar, um colombiano podendo sair, dá uma apurada que eu acho que você vai encontrar alguma coisa. E é nessa segunda-feira que a gente realmente descobre um colombiano que pode sair. Esse a gente já falou na live, vocês sabem que é o Juan Felipe Aguirre, mas eu vou explicar para vocês o contexto ao longo do vídeo. E eu vou contar para vocês também o colombiano que tá para chegar. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o Aguirre antes que a torcida não fique no meu pé. Ah, mas você está implicando com a Aguirre. Não é sobre isso. Assim, eu não acho o Aguirre um grande zagueiro. Eu acho o Aguirre um zagueiro que tem mais problemas do que soluções. Acho que fez bons jogos na Série B. Acho que nos ajudou em algum momento de trazer um pouquinho mais de estabilidade na defesa do Atlético no último terço. Mas no final das contas, acho um zagueiro lento. Acho um zagueiro de limitações para construir. Acho um zagueiro que nos vulnerabiliza mais do que adiciona e agrega situações positivas para o nosso jogo. Beleza? Mas qual é a concepção do Atlético? Todo mundo sabe. O Atlético é um elenco que tem muitos estrangeiros. O Atlético é um elenco que está muito próximo de ultrapassar o limite de estrangeiros que a CBF permite hoje. Ah, Thiago, mas a tendência é ainda uma redução de estrangeiros. Isso ainda não foi aprovado, é algo que está em pauta realmente, mas não foi aprovado. Então vamos deixar para quando sair a gente comentar. Mas hoje o Atlético já está muito próximo de ultrapassar o limite. Então, no final das contas, quando a gente fala de um Atlético trazendo mais um estrangeiro, naturalmente a gente olha para o nosso elenco e a gente se questiona o que, que a gente vai fazer com tantos nomes que não nasceram no futebol brasileiro. Óbvio que você tem situações como, por exemplo, do Zapelli, do Esquivel, do Mendonça, que são situações de jogadores que já estão bastante tempo no futebol brasileiro e pode sim existir uma tentativa de conseguir a cidadania brasileira para esses jogadores. Mas no final das contas é óbvio que você vai ter um entendimento que a gente pode dizer assim, institucional e técnico de quais desses jogadores estrangeiros agregam mais e agregam menos. O Viveiros agrega muito. Não vai ser um nome que naturalmente vai ser cogitado para deixar o Atlético. O Zapelli, o Esquivel, o Teran, o Benavides são nomes quase que indiscutíveis. Então você parte para uma outra laguna, que é Mendonça, que é o próprio Aguirre, que é o Alejandro Garcia, que chegou agora, que são jogadores que são grandes pontos de interrogação. Podem ajudar, podem render, podem, mas no final das contas são grandes pontos de interrogação. O próprio Alejandro Garcia, que acabou de chegar, é um nome que eu particularmente gostei do que eu vi, mas conversando com pessoas de dentro do clube, o pessoal não garante uma grande utilização do Alejandro Garcia. E aí, a situação do Aguirre é muito próxima a isso. Um zagueiro que todo mundo entende que tem limitações, que seria um jogador para uma composição de elenco, mas que o Atlético, liberando o Aguirre, também conseguiria, seja na base ou seja no próprio mercado de transferências, conseguir uma alternativa para compor esse grupo que o Atlético tem hoje, que o jogador até com características semelhantes à do Aguirre, mas que não preenche uma vaga de estrangeiros, que hoje é realmente algo muito precioso para o Atlético. Então, não que o Aguirre não nos ofereça algo, mas que essa vaga ela pode ser sim melhor utilizada. E eu concordo 100%. Um zagueiro lento, um zagueiro limitado, um zagueiro que, assim, volto a dizer, eu acho que mais nos expõe no contexto de Série A do que agrega, então deixaria um pouquinho de lado a situação da Aguirre. Esse é o jogador que, até onde eu sei, não é que está próximo de sair, mas pode ser uma decisão que o clube vai tomar. E eu posso dizer para vocês que dentro de uma fila, Alejandro Garcia e Aguirre com certeza são os gringos com menos moral. Agora vamos falar sobre os jogadores que estão ou que podem chegar. Seguinte, hoje na live comentaram ali o Vinícius. A situação do Boreiro, do Dylan Boreiro. Ah, dá uma olhada que pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que tenha alguma questão. Foi falar com o André Cury. O André Cury, um famosíssimo empresário brasileiro, um empresário que já teve tantas e tantas negociações com o Clube Atlético Paranaense. Mandei uma mensagem, André.
recebi uma informação que o Dylan Borreiro é um jogador que interessa ao Atlético, o Atlético já entrou em contato com você, existem conversas do jogador com o Clube Atlético Paranaense e ele me confirmou. Ou seja, confirmação vem direto do staff do jogador. Qual é o atual cenário do Dylan Borreiro, que já passou por Fortaleza, já passou por Atlético Mineiro, já passou pela MLS e está num dos maiores clubes do futebol colombiano, que é o América de Cali. O Borreiro chega no América de Cali depois de uma passagem realmente muito apagada pelo Fortaleza, mas fica aquele ponto de interrogação, né? No final das contas, quem foi bem no Fortaleza nessa temporada e consegue entregar no futebol colombiano sua temporada de mais participações em gol. Foram 4 gols ao longo da temporada do futebol colombiano, 2 assistências, dá para pegar mais 2 assistências no Campeonato Cearense, no total 8 participações em gol. Um jogador que teve ali uma média de uma participação em gol a cada 3 jogos, mas o Borreiro, para mim, pelo menos, não é um jogador de números, tá? E a gente vai entrar nisso. Mas seguindo um pouquinho a falar da temporada dele no futebol colombiano, algo que chamou muito a atenção foi a capacidade do Borreiro de decidir em jogos realmente muito expressivos. Contra o Júnior Barranquilla, um dos times mais ricos do futebol colombiano, conseguiu dar assistência para o gol da vitória nas quartas de final do campeonato colombiano. Então, em jogo grande, o Borreiro vinha realmente se destacando. E principalmente no último jogo da temporada, faz 2 gols contra o todo-poderoso Atlético Nacional. Então, é um jogador que o próprio staff confirma a negociação e agora particularmente falando um pouquinho tanto sobre as características do jogador quanto sobre minha opinião, se vale a pena ou não trazer o jogador. O Borreiro é um jogador que pode atuar tanto pela ponta direita, onde eu acho que teve seu melhor momento no futebol brasileiro vestindo a camisa do Galo, como um segundo atacante, um meia de pisada na área, como foi majoritariamente sua passagem nos Estados Unidos, se eu não me engano, no New England Revolution, e também na ponta esquerda, onde vive o seu melhor momento no time do América de Cali. Jogador com passagem por seleções de base colombiana e, na minha visão, o que o Borreiro pode agregar ao time do Atlético? Acho que é um jogador muito pronto para fazer parte de um coletivo forte. Eu vejo o Borreiro sempre um jogador que dá muito sequência às jogadas. Se você espera um jogador que vai chegar para decidir, eu acho que ainda não está nesse ponto de maturação o Dylan Borreiro, mas eu acho que ele pode chegar. Acho que ele ainda não encontrou um técnico que conseguisse tirar o melhor dele, mas o potencial de associação tá ali, sempre de fazer jogadas em conjunto. É um jogador que costuma botar os companheiros em boa condição de finalizar, ou seja, cria boas chances, principalmente jogadas pelo lado, buscando profundidade. Pelo lado direito, volto a dizer, teve ótimos momentos, tanto no Galo como bons momentos também no clube do América de Cali, então também busca essa jogada de profundidade, também busca essa jogada de 1 contra 1, em muitos momentos pisa na área para estar nessa condição de finalizar, mas é um jogador muito corajoso para finalizar de média a longa distância, tem uma boa média de gols em chutes de média a longa distância. Jogador que tem uma habilidade muito inventivo no último terço para tentar a famosa jogada improvável. Então, na minha visão, acho que seria um jogador que chegaria e agregaria a esse setor ofensivo do Atlético. Por exemplo, veja um jogador de uma característica diferente de Mendonça, de Luiz Fernando, que eu acho que são jogadores mais objetivos. Acho o Borreiro um jogador mais inventivo, um jogador mais, assim, jogo de rua mesmo que o futebol sul-americano costuma apresentar tanto em alguns polos, né? O futebol argentino, o futebol brasileiro e o futebol colombiano tem esse jogo solto. Ah, mais um colombiano? Mais um colombiano na mira. Vamos ver se a negociação ela anda. Mas volto a dizer, confirmada por um dos maiores empresários do futebol brasileiro, Dylan Borreiro, é um jogador que conversa para reforçar o Atlético na próxima temporada. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.